Bom dia, Potterhead! Tudo bem? Aqui é o Gabriel. Bora para a leitura do livro Harry Potter e a Câmara Secreta, capítulo 11. Vou passar aqui, vou ler pelo Kindle. Vamos ler, só tem que passar aqui, que estava no início lá do capítulo 10, que a gente leu no sábado, Balaço Errante, que falou sobre o torneio de quadribol, né? A disputa de quadribol Grifinória e Sonserina, sobre Lockhart deixando o braço de Harry Potter mole, não é? A descoberta que Dobby impediu que Rony e Harry atravessassem para a plataforma 9 3/4, tudo isso, né, que a gente viu no capítulo 10. Agora ele vai ler o capítulo 11, que fala o Clube dos Duelos. Antes de começar a ler, meu copo novo, né? 1 litro, 110 ml da Gold Case, chegou, acho que foi sexta ou sábado, entendeu? Copo bom, hein? Recomendo, quem quiser comprar produtos personalizados, vai na Gold Case, tá? Não tô ganhando nada aqui fazer essa publi, mas tá aqui, hein? Gold Case, tá? Tem garrafa, tem copo, tem capinha, tem muita coisa lá que vale a pena comprar, hein? Vai lá. Capítulo 11. O Clube dos Duelos. Harry acordou no domingo de manhã e deparou com o dormitório iluminado pela luz do sol de inverno e seu braço curado, embora ainda muito duro. Sentou-se depressa e olhou para a cama de Colin, mas tinha-na escondido com a cortina alta por trás da qual Harry trocara de roupa no dia anterior. Ao ver que o paciente acordara, Madame Pomfrey entrou apressada, trazendo uma bandeja com café da manhã, e então começou a dobrar e a esticar o braço e os dedos dele. Tudo em ordem, disse enquanto ele comia mingau, desajeitado com a mão esquerda. Quando terminar de comer, pode ir. Harry se vestiu o mais rápido que pôde e correu à torre da Grifinória, todo para contar a Rony e Hermione o que acontecera com Colin e Dobby, mas não os encontrou lá. Saiu de novo a procurá-los, imaginando aonde poderiam ter precisado ir e, se sentindo um pouco magoado que os amigos não estivessem interessados se ele recuperara ou não os ossos. Quando passou pela porta da biblioteca, Percy Weasley ia saindo, com a cara muito mais animada do que na última vez que tinham se encontrado. Alô, Harry. Voo excelente ontem, realmente excelente. Grifinória acabou de assumir a liderança na disputa da Taça das Casas. Você marcou 50 pontos. Você não viu o Rony ou a Hermione? Viu? Perguntou Harry. Não, respondeu Percy, o sorriso desaparecendo do rosto. Espero que o Rony não esteja metido em outro banheiro de meninas. Harry forçou uma risada, esperou Percy desaparecer de vista e em seguida arrumou direto para o banheiro de Murta que geme. Não conseguia entender por que Rony e Hermione estariam lá de novo e, depois de se certificar que nem Filch nem outros monitores andavam por ali, abriu a porta e ouviu vozes que vinham de um boxe trancado. Sou eu, disse fechando a porta. Ouviu um estrépito, água se espalhando e uma exclamação no interior de um boxe e vislumbrou os olhos de Hermione espiando pelo buraco da fechadura. Harry, você nos deu um bata susto. Entre, como está o seu braço? Ótimo, respondeu Harry, espremendo-se dentro do boxe. Havia um velho caldeirão encarraptado em cima do vaso e uma série de estalos informaram a Harry que os amigos tinham acendido um fogo embaixo. Conjurar fogos portáteis à prova de água era uma especialidade de Hermione. Pretendíamos ir ao seu encontro, mas decidimos começar por São Paulo e Suco, explicou Rony, enquanto Harry, com dificuldade, tornava a trancar o boxe. Decidimos que este era o lugar mais seguro para escondê-la. Harry começou a contar aos dois o que acontecera com Colin, mas Hermione interrompeu. Já sabemos, ouvimos a professora McGonagall contar ao professor Flitwick hoje de manhã. Foi por isso que decidimos começar. Quanto mais cedo a gente obtiver uma confissão de Draco, melhor, continuou-se Rony. Sabem o que é que eu penso? Ele estava tão furioso depois do jogo de quadribol que ele descontou no Colin. Mas há outra coisa, disse Harry, observando Hermione picar feixes de sanguinárias e jogá-los na poção. Dobby veio me visitar no meio da noite. Rony e Hermione ergueram a cabeça, espantados. Harry contou tudo o que Dobby dissera, ou deixara de contar a ele. Os dois escutaram boquiabertos. A câmara secreta já foi aberta antes, exclamou Hermione. Isso esclarece tudo, disse Rony em tom triunfante.
Lúcio Malfoy deve ter aberto a câmara quando esteve aqui na escola e agora ensinou ao nosso querido Draco como fazer o mesmo. É óbvio, mas eu bem gostaria que Dobby tivesse lhe dito que tipo de monstro tem lá dentro. Quero saber como é que ninguém reparou nele rondando a escola. Talvez ele consiga ficar invisível, disse Hermione, impondo as sanguessugas para o fundo do caldeirão. Ou talvez possa se disfarçar, fingir que é uma armadura ou uma coisa qualquer. Ela é espeta de vampiros camaleões. Seria demais, Hermione, disse Rony, despejando os emerobes mortos por cima das sanguessugas. Amassou o saco vazio e olhou para Harry. Então Dobby impediu a gente de pegar o trem e quebrou seu braço. Ele abanou a cabeça. Sabe uma coisa, Harry? Se ele não parar de tentar salvar sua vida, vai acabar matando você. A notícia de que Colin Creevy fora atacado e agora se achava deitado como morto na ala hospitalar espalhou-se para a escola inteira até a manhã de domingo. A atmosfera carregou-se de boatos e suspeitas. Os alunos do primeiro ano agora andavam pelo castelo em grupos unidos, como se tivessem medo de ser atacados, como se aventurassem a andar sozinhos. Gina Weasley, que se sentava ao lado de Colin Creevy na aula de feitiços, parecia atormentada, mas Harry achou que era porque Fred e George estavam tentando animá-la do jeito errado. Revezavam-se para assaltá-la pelas costas, cheios de pelos e pústulas. Só pararam quando Percy, apoplético, ameaçou escrever Sr. Weasley e contar que Gina estava tendo pesadelos. Nesse meio tempo, escondido dos professores, assolava a escola um próspero comércio de talismãs, amuletos e outras mandingas protetoras. Neville Longbottom já comprara um cebolão verde e mal cheiroso, um cristal pontiagudo e púrpura e um rabo podre de lagarto, quando os outros alunos da Grifinória lhe lembraram que ele não corria perigo. Era puro sangue e, portanto, uma vítima pouco provável. Eles foram atrás de Filch primeiro, disse Neville, seu rosto redondo cheio de medo. E todo mundo sabe que sou quase uma aberração. Na segunda semana de dezembro, a professora McGonagall veio, como sempre fazia, anotar os nomes dos alunos que continuariam na escola durante as festas de Natal. Harry, Ron e Hermione assinaram a lista. Ouviram dizer que Draco ia ficar também, o que acharam muito suspeito. As festas seriam o momento perfeito para usar a poção Polissuco e tentar extrair do garoto uma confissão. Infelizmente, a poção ainda estava na metade. Precisava do chifre de bicônio e da pele de araramboia, e o único lugar onde poderia obtê-los era no estoque particular de Snape. Pessoalmente, Harry achava que era preferível encarar o monstro lendário da Sonserina a deixar Snape apanhá-lo assaltando a sua sala. O que precisamos, disse Hermione, eficiente quando se aproximava a aula dupla de poções na quinta-feira à tarde. É uma diversão, então um de nós pode entrar escondido na sala de Snape e tirar o que for preciso. Harry e Ron olharam para ela, nervosos. Acho que é melhor eu fazer o roubo propriamente dito, continuou Hermione num tom trivial. Vocês dois vão ser expulsos caso se metam em mais uma encrenca, mas eu tenho a ficha limpa. Então só o que tem a fazer é causar bastante confusão para distrair Snape por uns 5 minutos. Harry deu um leve sorriso. Provocar confusão na aula de poções de Snape era quase tão seguro quanto espetar o olho de um dragão adormecido. A aula de poções era dada em uma das masmorras maiores. A de quinta-feira à tarde transcorreu como sempre. 20 esquadrões fumigavam entre as carteiras de madeira, sobre as quais havia balanças e frascos de ingredientes. Snape andava por entre os vapores, fazendo comentários mordazes sobre o trabalho dos alunos da Grifinória, enquanto os da Sonserina davam risadinhas de aprovação. Draco Malfoy, que era o aluno favorito de Snape, não parava de mostrar olhos de peixe baiacu para Ron e Harry, que sabiam que se revidassem receberiam uma detenção mais rápida do que conseguiriam dizer injustiça. A solução para fazer inchar que Harry preparou ficou muito rala, mas ele tinha coisa mais importante em que pensar. Estava à espera do sinal de Hermione e mal ouviu quando Snape parou para calçar do ponto de sua poção. Quando Snape deu as costas para implicar com Neville, Hermione olhou para Harry e fez um aceno com a cabeça. Harry se abaixou depressa por trás do próprio caldeirão, tirou do bolso um dos fogos filibusteiro de Fred e deu-lhe um leve toque com a varinha. O fogo começou a borbulhar e a queimar. Sabendo que só dispõe em segundos, Harry se levantou, mirou e atirou o fogo no ar. Ele caiu dentro do caldeirão de Goyle. O botão de Goyle explodiu, chovendo sobre a classe inteira. Os alunos gritaram quando os borrifos da solução para fazer inchar caiu neles. Draco ficou com a cara coberta de poção, e seu nariz começou a inchar como um balão.
Goyle saiu esbarrando nas coisas, as mãos cobrindo os olhos, que tinham inchado até atingir o tamanho de um prato. Snape tentava restaurar a calma e descobriu o que estava acontecendo. Na confusão, Harry viu Hermione entrar discretamente na sala do professor. Silêncio! Silêncio! Rugiu Snape. Os que receberam borrifos, vêm aqui tomar uma poção para fazer desinchar, quando descobri quem foi o autor disso. Aí procurou não rir ao ver Draco correr para a frente da sala, a cabeça pendurada por causa do peso de um nariz do tamanho de um melão. Enquanto metade da classe se arrastava até a mesa de Snape, alguns sobrecarregados, com braços grossos, como bastões, outros com os lábios tão inchados que não conseguiam falar, Harry viu Hermione tornar a entrar sorrateiramente na masmorra com a frente das vestes estufada. Depois que todos tomaram uma dose do antídoto e seus inchaços murcharam, ele foi até o cadeirão de Goyle e pescou restos retorcidos e negros do fogo de artifício. Fez um silêncio repentino. Se eu um dia descobrir quem jogou isso, sussurrou Snape, vou garantir que esse aluno seja expulso. Harry tomou o cuidado de fazer cara de espanto. Snape olhava diretamente para ele, e a sineta, que tocou 10 minutos depois, não poderia ter sido mais bem-vinda. Ele sabia que fui eu, disse Harry a Rony e a Hermione enquanto corriam para o banheiro da Montague. Eu senti. Hermione jogou os novos ingredientes no cadeirão e começou a misturá-los febrilmente. Vai ficar pronto daqui a 2 semanas, anunciou alegremente. Snape não deve provar que foi você, disse Rony, tranquilizando Harry. O que é que ele pode fazer? Quanto a Snape, uma maldade, disse Harry, enquanto a poção espumava e borbulhava. Uma semana mais tarde, Harry, Rony e Hermione iam atravessando o saguão de entrada quando viram uma pequena aglomeração em torno do qual já viam. Os alunos liam um pergaminho que acabara de ser afixado. Seamus Finnegan e Dino Thomas fizeram o sinal para eles se aproximarem, quase citado. Vão reabrir o Clube dos Duelos, disse Seamus. A primeira reunião é hoje à noite. Eu não me importaria de tomar aulas de duelo. Poderão vir a calhar um dia desses. Que? Você acha que o monstro da Sonserina sabe duelar? Perguntou Rony, mas também leu o aviso com interesse. Poderia vir a calhar, disse ele a Harry e Hermione, quando entraram para jantar. Vamos? Harry e Hermione foram a favor do clube. Assim, às 8 horas daquela noite, os 3 voltaram correndo para o salão principal. As longas mesas de jantar tinham desaparecido e surgiram um palco dourado encostado a uma parede, cuja iluminação era produzida por milhares de velas que flutuavam no alto. O teto voltara a ser um veludo negro, e a maior parte da escola parecia estar reunida sobre ele, a varinha na mão e as caras animadas. Quem será que vai ser o professor? Disse Hermione, enquanto se reuniam aos alunos que tagarelavam sem parar. Alguém me disse que Flitwick foi campeão de duelos quando era moço. Talvez seja ele. Desde que não seja... Harry começou, mas terminou com um gemido. Gilderoy Lockhart vem entrando no palco, resplandecente em suas vestes ameixas escuras, acompanhado por ninguém mais do que Snape, em sua roupa preta habitual. Lockhart acionou um braço em silêncio e disse em voz alta: Aproximem-se! Aproximem-se! Todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo? Excelente! O professor Dumbledore me deu permissão para começar um pequeno clube de duelos, para treiná-los caso um dia precisem se defender, como eu próprio já precisei fazer em inúmeras ocasiões. Quem quiser conhecer os detalhes, leia os livros que publiquei. Deixe-me apresentar a vocês o meu assistente, professor Snape, disse Lockhart, dando um largo sorriso. Ele me conta que sabe alguma coisa de duelos e desportivamente concordou em me ajudar a fazer uma breve demonstração antes de começarmos. Agora, não quero que nenhum de vocês se preocupe. Continuarão a ter professor de poções meio depois de eu o derrotar. Não precisam ter medo. Não será bom se os dois acabassem um com o outro, questionou Rony ao visor de Harry. O lado superior de Snape crispou-se. Harry ficou imaginando por que Lockhart continuava a sorrir, se Snape estivesse olhando para ele daquele jeito. Harry já estaria correndo mais depressa que pudesse na direção oposta. Lockhart e Snape se viraram um para o outro e se cumprimentaram com uma reverência. Pelo menos Lockhart cumprimentou com muitos meneios, enquanto Snape curvou a cabeça irritado. Em seguida, dois ergueram as varinhas como se empunhassem espadas. Como vocês veem, estamos segurando nossas varinhas na posição de combate normalmente adotada, disse Lockhart aos alunos em silêncio. Quando contarmos 3, lançaremos os primeiros feitiços. Nenhum de nós está pretendendo matar, é claro. Eu não teria certeza disso, murmurou Harry, observando Snape a reganhar os dentes. 1, 2, 3.
Dois ergueram as varinhas acima da cabeça e as apontaram para o oponente. Snape exclamou: Expelharmos! Viram um lampejo vermelho. O ofuscante Lockhart foi lançado para o alto, ou para o fundo do palco, colidiu com a parede. Foi escorregando e acabou estatelado no chão. Draco e os alunos da Sonserina deram vivas. Hermione dançava nas pontas dos dedos para ver melhor. Vocês acham que ele está bem? Guinchou, tampando a boca com a mão. Quem se importa? Espedou Harry e Rony juntos. Lockhart foi se levantando tonto. Seu chapéu caíra e os cabelos ondulados estavam em pé. Muito bem, disse, cambaleando de volta ao palco. Isto foi um feitiço de desarmamento, como viram. Perdi minha varinha. Ah, muito obrigado, senhorita Brown. Sim, foi uma excelente demonstração, professor Snape. Mas não se importa que eu diga. Ficou muito óbvio o que o senhor ia fazer. Se eu tivesse querido detê-lo, teria sido muito fácil, mas achei mais instrutivo deixá-los ver. Snape tinha uma expressão assassina no rosto. Lockhart possivelmente notou porque acrescentou: as demonstrações, vou me unir a vocês agora e separá-los aos pares. Snape, se o senhor quiser me ajudar. Dois caminharam os alunos rumando os pares. Lockhart juntou Neville com o destino Flint Fletchley. Mas Snape chegou até Harry e Rony primeiro. Acho que está na hora de separar a equipe dos sonhos, caçoou. Weasley, você luta com Finnegan. Potter. Harry virou-se automaticamente para Hermione. Acho que não, disse Snape, sorrindo estranhamente. Seu Malfoy, venha cá. Vamos ver o que o senhor faz com o famoso Potter. E a senhorita vai fazer com a senhorita Bulstrode. Draco se aproximou com arrogância, sorrindo. Atrás dele caminhava uma garota da Sonserina, que lembrava a Harry uma foto que vira em férias com bruxas malvadas. Era grande e atarracada, e seu queixo pesado se projetava para a frente, agressivamente. Hermione lhe deu um breve sorriso que ela não retribuiu. De frente para os seus parceiros, mandou Lockhart de volta ao tablado. E faço uma reverência. Harry e Draco mal inclinaram as cabeças e não tiraram os olhos um do outro. Preparar as varinhas! Gritou Lockhart. Quando eu contar 3, lance seus feitiços para desarmar os oponentes. Apenas para desarmá-los. Não queremos acidente. 1, 2, 3. Harry a varinha bem alto, mas Draco começara no 2. Seu feitiço atingiu Harry com tanta força que parecia que ele levara uma frigideirada na cabeça. Ele cambaleou, mas tudo parecia estar em ordem. E, sem perder mais tempo, Harry apontou a varinha direto para Draco e gritou: Ictus Sempra! Um jorro de luz prateada atingiu Draco no estômago, e ele se dobrou, com dificuldade de respirar. Eu disse: desarmar apenas! Gritou Lockhart, assustado por cima das cabeças dos combatentes, quando Draco caiu de joelhos. Harry o golpeara com o feitiço das cócegas, e ele mal conseguia se mexer de tanto rir. Harry recuou, com a vaga impressão de que seria pouco esportivo enfeitiçar Draco ainda no chão. Desculpa. Mas isso foi um erro. Tomando fôlego, Draco apontou a varinha para o joelho de Harry e disse, engasgado: Tarangalegra! E no segundo seguinte, as pernas de Harry começaram a sacudir controladas numa espécie de marcha rápida. Parem, berrou Lockhart. Mas Snape assumiu o controle. Vamos olhar a palavra. Finite incantatem! Gritou ele. Os pés de Harry pararam de dançar. Draco parou de rir e eles puderam erguer a cabeça. Uma névoa de fumaça verde parava sobre a cena. Neville e Justino estavam caídos no chão, ofegantes. Rony estava segurando um cimas branco feito papel. Pedindo desculpas pelo que sua varinha quebrada pudesse ter feito. Mas Hermione e Emília Bulstrode ainda lutavam. Emília dera uma chave de cabeça a Hermione, que choramingava de dor. As veredadoras jaziam esquecidas no chão. Harry deu um salto à frente e fez Emília soltar Hermione. Foi difícil. A garota era muito maior do que ele. Ai! Exclamou Lockhart, passando por entre os duelitas para ver o resultado das lutas. Levante, Macmillan. Cuidado, Miss Fawcett. Apete com força. Vai parar de sangrar em um segundo, Butch. Acho que é melhor ensinar aos senhores como se bloqueia feitiços hostis, disse Lockhart, parando no meio do salão. Ele olhou para Snape com os olhos negros brilhavam e desviou rápido o seu olhar. Vamos arranjar um par voluntário, Longbottom e Finch Fletchley. Que tal vocês? Uma má ideia, professor Lockhart, disse Snape, deslizando até ele como um enorme morcego malévolo. O Longbottom causa devastação até com feitiços mais simples,
Vão ter que mandar o que sobrar de Finch Fletchley para a aula hospitalar em uma caixa de fósforos. O redondo e rosado de Neville ficou ainda mais rosado. Que tal Malfoy e Potter? Sugeriu Snape com um sorriso enviesado. Ótima ideia, disse Lockhart, fazendo um gesto para Harry e Draco irem para o meio do salão, enquanto os demais alunos se afastavam para lhes dar espaço. Agora, Harry, disse Lockhart, quando Draco apontava a veneno para você, você faz isto. Ele ergueu a própria varinha, tentou um complicado floreio e deixou-a cair. Nem abriu um sorriso quando Lockhart apunhou depressa, dizendo: Epa, minha varinha está um tanto excitada demais. Snape aproximou-se de Draco, curvou-se e sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto riu também. Harry ergueu os olhos, nervoso, para Lockhart e disse: Professor, podia me mostrar outra vez como se bloqueia? Apavorado, murmurou Draco, falando baixo para Lockhart não poder ouvi-lo. Querias, deu Harry pelo canto da boca. Lockhart deu uma palmada bem humorada no ombro de Harry. Faça exatamente como fiz, Harry. O quê? Deixar cair a varinha? Lockhart não estava mais escutando. 3, 2, 1. Agora! Gritou ele. Draco ergueu a varinha depressa e berrou. Serpensortia! A ponta de sua varinha explodiu. Harry observou, perplexo, uma comprida cobra preta se materializar, cair pesadamente no chão entre os dois e se erguer pronta para atacar. Os alunos gritaram, recuando rapidamente, abrindo espaço. Não se mexa, Potter, disse Snape tranquilamente, sentindo visível prazer de ver Harry parado, imóvel, cara a cara com a cobra irritada. Vou dar um fim nela. Permita-me, gritou Lockhart, e brandiu a varinha para a cobra. Ao que se ouviu um grande baque. A cobra, em lugar de desaparecer, voou 3 metros no ar e tornou a cair no chão com um estrondo. Enraivecida, sibilando furiosamente, ela deslizou direto para o destino Finch Fletchley e se levantou de novo, as presas expostas, armada para o bote. Harry não teve certeza do que a fez agir assim, nem a menos teve consciência de decidir fazer o que fez. A única coisa que só foi que suas pernas o impeliram para frente como se ele estivesse sobre rodinhas e que gritou tolamente para a cobra. Deixa-o em paz! Milagrosamente, inexplicavelmente, a cobra desabou no chão, dócil, como uma mangueira grossa e preta de jardim, seus olhos agora em Harry. Ele sentiu medo de dissolver-se. Sabia que a cobra não atacaria ninguém agora, embora não pudesse explicar como sabia. Harry olhou para Justino sorrindo, esperando o colega parecer aliviado, intrigado ou até grato, mas certamente não zangado nem apavorado. De que é que você acha que está brincando? Gritou, e antes que Harry pudesse responder alguma coisa, Justino virou-lhe as costas e saiu do salão enfurecido. Snape se adiantou, acionou a varinha e a cobra desapareceu com uma pequena baforada de fumaça preta. Snape também olhou Harry de modo inesperado. Era um olhar astuto e calculista e Harry não gostou. Teve também uma vaga consciência dos cochichos sinistros que percorriam o salão. Então sentiu alguém puxá-los pelas vestes. Vamos, disse a voz de Rony ao seu ouvido. Mexa-se! Vamos! Rony guiou-o para fora do salão. Hermione corria para acompanhá-los. Quando atravessaram o portal, as pessoas de cada lado recuaram como se tivessem medo de apanhar uma doença. Harry não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, e nem Rony nem Hermione explicaram nada até terem arrastado o amigo até a sala comunal da Grifinória, naquele momento vazia. Então Rony empurrou Harry para uma poltrona e disse: Você é um ofidioglota. Por que não nos contou? Eu sou o quê? Perguntou Harry. Um ofidioglota, disse Rony. Você é capaz de falar com as cobras. Eu sei, quer dizer, é a segunda vez que faço isso. Uma vez no zoológico, assulei, por acaso, uma jiboia contra o meu primo Duda. Uma longa história. Ele estava me contando que nunca tinha estado no Brasil, e eu meio que a soltei sem querer. Isso foi antes de saber que era bruxo. Mas jiboia contou a você que nunca tinha ido ao Brasil? Repetiu Rony baixinho. E daí? Aposto que um monte de gente aqui pode fazer isso. Ah, não, de jeito nenhum. Isto não é um dom muito comum. Harry, isto não é legal. O que não é legal? Disse Harry, começando a ficar com muita raiva. Qual é o problema com todo mundo? Escuta aqui. Se eu não tivesse dito aquela cobra para não atacar o Justino... Ah, então foi isso que você disse? O que quer dizer com isso? Vocês estavam lá, vocês me ouviram. Ouvi você falar esquisito, disse Rony. Língua de cobra. Você podia ter dito qualquer coisa. Não admira que o Justino tenha entrado em pânico.
Parecia que você estava convencendo a cobra a fazer alguma coisa. De arrepios, sabe? Harry ficou de boca aberta. Eu falei uma língua diferente, mas eu não percebi. Como posso falar uma língua sem saber que posso falá-la? Vou molhar a palavra, tá? Molhar a palavra, tá? Rony sacudiu a cabeça. Tanto ele quanto Hermione faziam cara de enterro. Harry não conseguia entender o que havia de tão terrível. Querem me dizer o que há de errado em impedir uma enorme cobra de arrancar a cabeça do Justino? Que diferença faz? Como foi que eu fiz isso, desde que o Justino não precise se associar ao clube dos caçadores sem cabeça? Faz diferença sim, disse Hermione, falando, afinal, num tom abafado, porque a capacidade de falar com cobras foi o dom que tornou Salazar Sonserina famoso. É por isso que o símbolo da Sonserina é uma serpente. O queixo de Harry caiu. Exatamente, confirmou Rony. E agora a escola inteira vai pensar que você é o tetraneto ou coisa parecida. Mas eu não sou, disse Harry, sentindo um pânico que não conseguia explicar. Você vai achar difícil provar isso, falou Hermione. Ele viveu há 1000 anos. Pelo que se sabe, você podia muito bem ser descendente dele. Harry ficou horas acordado aquela noite. Por uma fresta no cortinado em volta da cama de colunas, ele observou a neve começar a cair em floquinhos diante da janela da torre e ficou imaginando. Será que podia ser descendente de Salazar Sonserina? Afinal, não sabia nada sobre a família do seu pai. Os Dursley sempre o proibiram de fazer perguntas sobre parentes bruxos. Silenciosamente, Harry tentou dizer alguma coisa na língua das cobras. Palavras não saíram. Parecia que tinha de estar cara a cara com uma cobra para isso. Eu estou na Grifinória, pensou Harry. O chapéu seletor não teria me posto aqui se tivesse sangue de Sonserina. Ah, disse uma vozinha perversa em seu cérebro. Mas o chapéu seletor queria pôr você na Sonserina, não se lembra? Harry se virou na cama e encontraria Justino no dia seguinte na aula de herbologia. E explicaria que detivera a cobra e não a instigara. O que? Pensou com raiva, com o travesseiro, qualquer idiota teria percebido. Mas na manhã seguinte, a neve que começara a cair de noite se transformara numa nevasca tão dentro que a última aula de herbologia do período letivo foi cancelada. A professora Sprout queria pôr medo em Chapes nas mandrágoras, uma operação melindrosa, que ela não conferia a mais ninguém, agora que era tão importante as mandrágoras crescerem depressa para ressuscitar Madame Norra e Colin Creevy. Harry preocupava-se com isso sentado junto à lareira da sala comunal da Grifinória, enquanto Rony e Hermione aproveitavam o tempo para jogar uma partida de xadrez de bruxo. Pelo amor de Deus, Harry, disse Hermione exasperada, quando um bispo de Rony desmontou um cavalo dela e o arrastou para fora do tabuleiro. Vá procurar o destino se isso é tão importante para você. Então Harry se levantou e saiu pelo buraco do retrato, imaginando onde o destino poderia estar. O cartão estava mais escuro do que normalmente era durante o dia, por causa da neve grossa e cinzenta que descia rodopiando pelo lado de fora das janelas. Transido de frio, Harry passou por salas onde havia aulas, captando vislumbres do que acontecia lá dentro. A professora McGonagall gritava com alguém que, pelo que parecia, tinha transformado o colega em um texugo. Harry passou adiante, resistindo a impor de espiar para dentro e, lembrando que o destino talvez estivesse usando o teu livro para tirar o atraso de alguma matéria, decidiu verificar primeiro na biblioteca. Vários alunos da Lufa-Lufa, que deviam estar na aula de herbologia, se achavam de fato sentados no fundo da biblioteca, mas não pareciam estar trabalhando. Entre longas fileiras de estantes, Harry podia ver que suas cabeças estavam muito juntas e que, aparentemente, mantinham uma conversa absorvente. Não conseguia ver se Justino estava no grupo. Foi andando em direção a eles e, quando começou a ouvir alguma coisa do que diziam, parou para escutar melhor, escondido na seção da invisibilidade. Então, em todo caso, falava um menino forte e disse ao Justino para se esconder no nosso dormitório. Quer dizer, se o Potter o escolheu para sua próxima vítima, é melhor ele ficar pouco visível por uns tempos. É claro que o Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer desde que deixou escapar para o Potter que vinha de família trouxa. O Justino chegou até a contar que os pais tinham feito reserva para ele em Eton. Isto não é o tipo de coisa que se fale assim, cordeiro de Sonserina à solta, não é mesmo? Então, decididamente, você acha que é o Potter, Ernie? Perguntou ansiosa uma menina loura de Maria Chiquinhas. Ana, disse o garoto forte solenemente, ele é um ufidioglota.
Todo mundo sabe que isso é a marca do bruxo das trevas. Você já ouviu falar de um bruxo descendente que soubesse falar com cobras? Chamava o Proto-Sonserina de língua de serpente. Seguiram-se muitos murmúrios depois disso e Ernie continuou. Lembra o que estava escrito na parede? Inimigos do herdeiro. Cuidado! Potter teve um problema com Filch. Logo em seguida, a gata de Filch é atacada. Aquele aluno do primeiro ano, o Creevy, estava aborrecido Potter no disco de bola, tirando a força dele e tirado na lama. Logo em seguida, Creevy foi atacado. Mas ele sempre pareceu tão gentil, disse Ana em dúvida. E foi quem fez você sabe quem desaparecer. Ele não pode ser tão ruim assim, sabe? Pode? Ernie baixou a voz, misterioso. Os alunos da Lufa-Lufa se curvaram mais para frente e Harry se aproximou mais para poder captar as palavras de Ernie. Ninguém sabe como foi que ele sobreviveu àquele ataque do você sabe quem. Quer dizer, ele era só um bebê quando a coisa toda aconteceu. Devia ter explodido em pedacinhos. Só um mago das trevas realmente poderoso poderia ter sobrevivido a um ataque daqueles. E baixando a voz até quase o sussurro, continuou. Vai ver, é por isso que você sabe quem queria matá-lo para começar. Não queria outro bruxo das trevas concorrendo com ele. Que outros poderes será que o Potter anda escondendo? Harry não conseguiu aguentar mais. Pigarreando alto, saiu de trás das estantes. Se não estivesse tão cegado, teria achado engraçada a cena que o aguardava. Cada aluno da Lufa-Lufa parecia ter se petrificado só de vê-lo, e a cor foi se esvaindo do rosto de Ernie. Olá, disse Harry. Estou procurando o Justino Flint Fletchley. Os receios dos garotos da Lufa-Lufa claramente se confirmaram. Todos olharam cheios de medo para Ernie. O que é que você quer com ele? Perguntou Ernie com voz trêmula. Queria dizer a ele o que realmente aconteceu com aquela cobra no clube dos duelos. Ernie, uma dos lábios brancos, tomou fôlego e disse. Nós estávamos todos lá, vimos o que aconteceu. Então vocês repararam que depois que falei com a cobra, ela recuou? Perguntou Harry. Só o que eu vi, disse Ernie insistente, embora tremesse enquanto falava. Foi você falando em língua de cobra e assolando o bicho para cima de Justino. Eu não assolei a cobra para cima dele, protestou Harry, a voz trêmula de raiva. A cobra nem encostou nele. Por pouco. E caso você esteja tendo novas ideias, acrescentou depressa, é melhor informá-lo que pode investigar a minha família por 9 gerações de bruxos. Que o meu sangue é tão puro quanto o de qualquer outro. Portanto, não ligam a mim não para o tipo de sangue que você tem, tornou Harry furioso. Porque eu iria querer atacar pessoas que nasceram trouxas. Ouvi falar que você detesta os trouxas com quem mora, discernia na memória. É você morar com os Dursley e não detestá-los. Eu gostaria de ver você no meu lugar. E dando minha volta, saiu furioso da biblioteca, ganhando um olhar de aprovação de Madame Pince, que estava lustrando a capa dourada de um grande livro de feitiços. Saiu pelo corredor às tontas, mal reparando onde ia. Tal era a sua fúria. O resultado foi que bateu em alguma coisa muito grande e sólida, que o derrubou no chão. Ah, olá, Hagrid, disse, erguendo a cabeça. O rosto de Hagrid estava inteiramente oculto pelo gorro de lã esbranquiçado de neve, mas não podia ser mais ninguém, pois ele praticamente ocupava o corredor com aquele seu casacão de pele de toupeira. Um galo morto pendia de suas enormes mãos enluvadas. Tudo bem, Harry? Perguntou ele, empunhando o gorro para trás para poder falar. Você não está em aula? Que salada, disse Harry, levantando-se. O que é que você está fazendo aqui? Harry ergueu o galo inerte. É o segundo que matam neste período letivo, explicou. Ou é raposa ou bicho-papão e preciso da permissão do diretor para lançar um feitiço em volta do galinheiro. Por debaixo das sobrancelhas grossas, salpicadas, de neve, ele examinou Harry com mais atenção. Você tem certeza de que está bem? Está cheio de calor e zanga. Harry não conseguiu se forçar a repetir o que Ernie e o resto dos garotos da Lufa-Lufa tinham andado dizendo. Não é nada, é melhor eu ir andando, Hagrid. A próxima é transfiguração e tenho que apanhar muitos livros. Ele se afastou, a cabeça inchada, com o que Ernie disseram a seu respeito. O destino estava esperando uma coisa dessas acontecer, até que deixou escapar para o Potter, que vinha de família trouxa. Harry subiu a escada, batendo os pés e entrou em outro corredor, que estava particularmente escuro. Os archotes tinham sido apagados por uma corrente de ar forte gelada que entrava por uma vidraça solta. Estava na metade do corredor, quando caiu estendido em cima de uma coisa que havia no chão. Virou-se para ver melhor em cima do que caíra e sentiu o estômago derreter.
Bora ler, bora molhar mais um pouco a palavra. Justino Finch Fletchley jazia no chão, duro e frio, uma expressão de choque fixa no rosto. Os olhos sem visão botados para o teto. E não era tudo. Ao lado dele outro vulto, a visão mais estranha que Harry já encontrara. Era Nick quase sem cabeça, que agora deixara de ser branco pérola e transparente se tornara preto e fumegante, e flutuava imóvel na horizontal, a mais de 1,5 metros do chão. Sua cabeça estava quase inteiramente solta, e seu rosto tinha uma expressão de choque idêntica à de Justino. Harry ficou em pé, a respiração rápida e superficial, o coração produzindo uma espécie de rufo de tambor em suas costelas. Fora de si, olhou para um lado do corredor deserto e para o outro e viu uma fila de aranhas que se afastava o mais depressa possível dos corpos. Os únicos sons que ouvia eram as vozes abafadas dos professores nas salas de aula de cada lado. Poderia correr e ninguém saberia que estivera ali, mas não podia simplesmente deixá-los caídos. Tinha que procurar ajuda. Alguém acreditaria que ele não tivera nada a ver com aquilo? Quando estava parado, cheio de pânico, uma porta se abriu com uma batida. Pirraça, o Pottergeist saiu em disparada. Ora, é o Potter pirado, zombou ele, entortando os óculos de Harry ao passar por ele. Que é que o Potter está aprontando? Por que é que o Potter está rondando? Pirraça parou no meio de uma cambalhota no ar. De cabeça para baixo, deparou com Justino e Nick quase sem cabeça. Desvirou-se na mesma hora, encheu os pulmões de ar e, antes que Harry pudesse impedi-lo, gritou: Ataque! Ataque! Mais um ataque! Nem mortal nem fantasma estão seguros! Salvem suas vidas! Ataque! Bam, bam, bam! Porta atrás de porta se escancarou ao longo do corredor que foi invadido por um mundão de gente. Durante vários minutos, a cena era de tal confusão que Justino correu o risco de ser esmagado e as pessoas não paravam de passar através de Nick com essa cabeça. Harry se viu imprensado contra a parede enquanto os professores gritavam pedindo calma. A professora McGonagall veio correndo, seguida por seus alunos em sua cola, um dos quais ainda tinha os cabelos listrados de preto e branco. Ela usou a varinha para produzir um alto estampido e restaurar o silêncio, e mandou todos de volta para as salas de aula. Nem bem o corredor se esvaziara, um pouco quando Ernie, o garoto da Lufa-Lufa, chegou ofegante à cena. Apanhado na cena do crime, berrou Ernie, o rosto lívido, apontando dramaticamente para Harry. Agora já chega, Macmillan, disse a professora rispidamente. Piazza subia e descia no ar, e agora sorria malvadamente, observando a cena. Adorava o caos. Enquanto os professores se curvavam sobre Justino, e Nick com a cabeça examinando-os, Pirraça começou a cantar. Ah, Potter, podre! Veja o que você fez. Matar a luz não é nada cortês. Já chega, Pirraça! Vociferou a professora McGonagall, e Pirraça saiu voando, de costas e estirando a língua para Harry. Justino foi levado para a aula hospitalar pelo professor Flitwick e a professora Sinistra, do departamento de astronomia. Mas ninguém sabia o que fazer com Nick quase sem cabeça. Por fim, a professora McGonagall conjurou um grande leque de ar e entregou a Ernie com instruções para abanar Nick quase sem cabeça até o andar de cima. Ernie obedeceu e abanou Nick como se fosse um aerofólio silencioso. Assim, Harry e a professora ficaram a sós. Por aqui, Potter, falou ela. Professora, disse Harry, eu juro que não. Isso não está mais em minhas mãos, Potter, interrompeu ela secamente. Os dois caminharam em silêncio, viraram um canto e ela parou diante de uma gárgula de pedra feíssima. Gota de limão, disse. E era evidentemente uma senha, porque a gárgula logo ganhou vida e afastou-se para o lado, ao mesmo tempo que a parede atrás dela se abria em dois. Meio temendo que o aguardava, Harry não pôde deixar de se admirar. Atrás da parede havia uma escada de caracol, que subia suavemente como uma escada rolante. Nem bem ele e a prima quando pisaram nela, Harry ouviu a parede fazer um barulho seco e se fechar às costas dos dois. Subiram em círculos cada vez mais altos, até que, por fim, ligeiramente tonto, Harry viu uma porta de cavalo reluzindo à sua frente, como aldrava em forma de grifo. Soube então onde tinha sido levado. Ali devia ser a residência de Dumbledore. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.